Bom dia, meu nome é Gustavo Eidan. E o meu é Daniel Reis. E você está assistindo ao Jornal Sem Nome. Hoje, no dia 2 de julho de 2021, trazemos até você, telespectador, uma edição especial do Jornal Sem Nome. Exatamente. Hoje comemoram-se 198 anos dos eventos que ficaram marcados como a independência da Bahia. E como vocês sabem, esse processo pela luta da independência foi muito árduo e contou com a presença de vários heróis e heroínas. Mas hoje estaremos falando especialmente daquelas que foram de imensa importância na luta contra as tropas portuguesas. São histórias magníficas que vão desde uma mulher se vestindo de homem para poder participar do exército a uma freira defendendo um convento inteiro das tropas portuguesas. Mas chega de demora, para podermos falar disso precisamos de um contexto histórico da época. E é por isso que um dos nossos entrevistadores vai estar com a historiadora Elma Mororó. Passo para você, Lacerda. Bom, muito obrigado pela apresentação, Daniel. E hoje eu estou aqui com Dona Elma, que é uma renomada historiadora brasileira nos meados de 1700 e 1800. Dona Elma, a senhora poderia nos dar uma contextualizada em relação a essa época da independência baiana? Claro que sim, Paulo Vitor. Será um prazer. Primeiro a gente precisa entender que quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil no ano de 1822, a coroa portuguesa não ficou nada satisfeita. E isso acabou gerando uma série de conflitos no território brasileiro, principalmente na Bahia. E nesse contexto, um homem chamado Madeira de Melo comandou uma série de ataques no território baiano e ele não atacava só o exército, né? Inclusive ele atacava as residências e nem poupava sequer os civis. Meu Deus, isso tudo aconteceu aqui na Bahia, né? E nós podemos dizer que foi nesse cenário que as mulheres mais bravas assim, no nosso Brasil conseguiram mostrar sua força? Com certeza. Foi somente aí que algumas mulheres, como Maria Quitéria e Joana Angélica, puderam ser reconhecidas pelos seus esforços. E reconhecidas de verdade. Inclusive, Maria Quitéria recebeu honrarias das mãos de Dom Pedro. Fiquei muito feliz, Dona Elma, que a senhora mencionou ali a Maria Quitéria e a Joana Angélica, que são exatamente grandes mulheres que nós vamos estar entrevistando no próximo bloco do Jornal Sem Nome, que é logo após os comerciais. Comercial Lessa, a maior variedade de biscoitos e queijos. Estamos no Ceasa Centro, Box 142. Venha comprar com a gente! Estamos de volta com o Jornal Sem Nome. E você deve ter percebido que não estamos mais no ano de 2021. Exatamente, e devido à grande audiência que obtivemos na primeira edição do Jornal Sem Nome, conseguimos financiar uma passagem direta para a época da independência baiana. E graças a isso poderemos entrevistar figuras que jazem mortas há séculos. Mas apesar de achar que alguns físicos dariam a vida para entender como viajamos para o passado, a gente vai pular direto para a entrevista com alguns membros da nossa equipe que viajaram conosco. E vale lembrar que a viagem temporal que fizemos está livre de qualquer paradoxo e coisa do gênero, então podem ficar tranquilos. Obrigado pelas informações, pessoal. Meu nome é Enzo de Deus e hoje eu estou na presença de uma ilustre heroína baiana, Maria Quitéria, a qual se infiltrou no exército brasileiro e participou ativamente das batalhas contra os lusitanos. Maria, como se deu seu contato com a luta pela independência baiana? Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, eu tive esse primeiro contato com essa ideia de revolução e de independência quando o senhor veio nos visitar e jantar em minha casa. Nas conversas dele com meu pai, ele falava muito da pátria com um imenso amor e logo me apaixonei pela causa. Mas como você é uma mulher, não pôde se alistar de imediato, certo? Como você conseguiu entrar no exército? Bem simples, na verdade. Bom, eu fui até a casa da minha irmã e peguei algumas roupas do marido dela, como essas que eu tô vestindo aqui agora. E assim eu consegui me alistar no exército e manter o meu disfarce masculino por alguns anos até eles me descobrirem. E quando te descobriram, como foi? Bom, não foi tão ruim como eu esperava, até que eles reconheceram a minha importância nas lutas. Muito bom eles terem te reconhecido. E como ocorreram essas suas participações em batalhas? Participei da defesa da Ilha da Maré, combates no Rio da Pituba, quando ataquei uma trincheira inimiga e fiz vários prisioneiros portugueses. Também estive presente na luta da Foz do Rio Paraguaçu. E também estive presente na chegada do Exército Libertador em Salvador. E devido à sua grande importância nas batalhas contra os portugueses, você recebeu alguma honraria? Claro. Recebi, por exemplo, a Imperial Ordem do Cruzeiro diretamente em uma audiência com o Imperador.
É muito gratificante ver que, mesmo em um tempo retrocesso patriarcal, a participação dessas bravas mulheres ainda foi reconhecida. Inclusive, antes de terminar, eu gostaria de ressaltar que Maria Quitéria está presente no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Dito isso, foi um prazer enorme conversar com você, Quitéria. Agora iremos passar direto para Simon Souza, que está em outro tempo para entrevistar Joana Angélica, outra heroína brasileira. É com você, Simon. Obrigado, Enzo. Eu tive que fazer alguns ajustes para poder entrevistar a Joana Angélica, mas deu tudo certo. Para quem não a conhece, Angélica é participante da Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Joana, você pode contar um pouquinho da sua história pra gente? Certamente que posso. Eu sou nascida de Salvador e filha de uma família abastada. Dediquei minha vida à fé e a proteger os ideais que acredito. Os fatos apontam você como sendo a última defensora em um convento na Lapa, a última barreira antes dos portugueses invadirem a casa do seu senhor. Como foi que isso ocorreu? Bom, haviam soldados portugueses entrando em tudo quanto construção. E não matavam somente soldados, não. Muitos civis acabavam morrendo nessas invasões. Então, no convento da Lapa, tem um grande portão de ferro na entrada. E enquanto os bandidos tentavam invadir, eu ordenei para que as outras irmãs fugissem enquanto eu seguraria. Infelizmente, a senhora Joana Angélica foi a primeira heroína a morrer na luta pela independência da Bahia. Ela morreu no ataque ao convento da Lapa, vítima de uma baioneta. Inclusive, aos interessados, eu os convido a visitar o convento da Lapa, que ainda está de pé. E o portão de ferro que ali está ainda é o mesmo que Joana Angélica defendeu sozinha dos portugueses. Além disso, ainda temos uma entrevista com o último historiador. É com você, Lacerda. Muito obrigado, Simon, pela sua entrevista. E eu estarei entrevistando agora Maria Felipa de Oliveira, que foi de suma importância ali para a independência baiana. Ela também que é descendente de escravos. Mas infelizmente, por problemas ali de contato, né, com ela, vamos entrevistar agora um grande historiador que conhece bem do assunto também, que é o Lessa. Bom dia, Lessa. Tudo bom com você? Bom dia, Paulo. Eu estou muito bem. Que bom, hein, Lessa? Eu gostaria de começar perguntando ali sobre a vida geral da Maria Felipa. Antes dela começar a lutar... Maria Felipa era nascida na ilha de Itaparica. E lá, como você mesmo disse, ela era descendente de escravizados. E a principal atividade que era feita na ilha era a pesca, que concedeu a ela força bruta, resistência, o que a diferenciava de muitos homens na ilha. Bom, Lessa, e você poderia nos dizer aqui o porquê que ela entrou nessa luta pela independência? Tudo começou quando os portugueses começaram a invadir a ilha, começaram a atacar, começaram a furtar, e Maria Felipa resolveu se protestar diante disso. Então ela começou a criar contra-ataques para os portugueses não invadirem a ilha. E como foi que ocorreu essas resistências e esses contra-ataques dela? Maria Felipa, junto com outras mulheres, homens livres e até indígenas, se reuniram e se juntaram contra os portugueses. Alguns relatos dizem que cerca de 40 embarcações portuguesas foram incendiadas por eles. Além disso, ela também era uma ótima enfermeira e uma informante de extrema eficiência. Além da luta em si, teria algum outro método que ela utilizava? Claro, Maria Felipa, junto com outras mulheres, seduziam alguns homens portugueses e depois, quando eles estavam desprevenidos, né? Ela e as outras mulheres aplicavam uma surra de folhas de cansação. Essas folhas causavam uma queimadura bem forte na pele e impedia os soldados lusitanos de continuarem na luta. E ela foi reconhecida ali de que forma pelos seus feitos? Assim como Maria Quitéria, Felipa foi recentemente declarada heroína da pátria brasileira e teve seu nome escrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Muito obrigado, Lessa, pelo seu grande esclarecimento aqui hoje. E além de Lessa, tem outra pessoa que quer falar com a gente aqui. Pode ser mais algum daqueles fofoqueiros, né, que ficou acompanhando a entrevista de longe. Ei, vocês estavam falando agora há pouco de Maria Felipa, não foi? Pois é. Eu ouvi dizer que ela sozinha conseguiu queimar 40 navios portugueses. Eu acho impressionante. Bom, eu creio que isso não seja verdade. Mas quem vai poder nos dizer é Lessa. Seria verdade isso, Lessa, o que nosso companheiro acabou de dizer? Claro que não. É verdade que eles queimaram cerca de 40 embarcações portuguesas. Mas não foi só Maria Felipa, foram cerca de 200 pessoas. Não é que foi assim, foi o Jorge que me contou, sabe? Ele não é uma fonte muito segura de informações aqui da região. Mas vem cá, estão falando lá no açougue que uma mulher, ela se vestiu de homem e foi lutar na guerra como se fosse um soldado. Que ela lutava e caçava muito melhor do que os machos daqui.
Sim, isso é verdade. Quitéria não tinha escolaridade, mas caçava, pescava e lutava muito bem, melhor que até outros homens, como você mesmo falou. Mas e a freira? Você sabe da freira? Eu fiquei sabendo, ali no bequinho atrás da igreja, que uma freira chamada Angelina, acho que o nome dela era Angelina, ela falou umas coisas para os guardas portugueses não entrarem dentro da igreja e foi um escândalo. Ela falou assim: recuai, bandidos, respeitem a casa de Deus, só passarão por aqui por cima do meu cadáver. Foi alguma coisa assim, vocês ficaram sabendo disso? Na verdade, apesar de muitas pessoas acreditarem nisso, não tem nada que comprove essa fala dela. Bom, creio eu que já estamos passando aqui do nosso tempo limite de entrevista com essas fofocas aí que foram meio que desnecessárias. Muito obrigado, Aidan, muito obrigado, Daniel, é com vocês. Uau, eu realmente não esperava esse final recheado de fofocas. Quem que era aquele cara? Não tenho ideia, mas ele sabe muito sobre o que aconteceu no Brasil. Bom, hoje nessa edição especial de 2 de julho conseguimos ter um breve resumo do que foi a história das 3 maiores mulheres brasileiras que já existiram. Poxa, foi uma pena não ter conseguido falar com a Maria Filipa. Eu gostaria muito de ter uma entrevista com ela. Mas precisamos voltar para o ano de 2021 e é dessa maneira que o Jornal Sem Nome se despede de você. Boa noite.